Olá, bem-vindo a esta Electric Talk dedicada à reciclagem. Com a industrialização e de uma forma mais acentuada com a globalização, o acesso a um cabaz quase infindável de produtos trouxe por associação uma quantidade enorme de resíduos aos quais é necessário dar resposta. Nos princípios basilares da sustentabilidade, os famosos 3 R's, encontramos, de uma forma geral, práticas que nos podem guiar, reduzindo o consumo, reutilizando ou reciclando no fim de vida dos bens. A Sociedade Ponto Verde, fundada em 1996, é uma entidade privada sem fins lucrativos que tem como missão garantir precisamente a reciclagem e valorização das embalagens e dos resíduos a elas associados. São as próprias entidades embaladoras, obrigadas pelas normas da União Europeia, a dar tratamento às embalagens, que escolhem passar essa responsabilidade a uma entidade licenciada como a SPV. Quando numa embalagem existe o símbolo das 2 setas verdes em sentidos opostos, o símbolo ponto verde, isso significa que a responsabilidade de tratar essas embalagens foi entregue à Sociedade Ponto Verde. Para podermos compreender melhor a importância da reciclagem e o seu progresso no nosso país, temos connosco Ana Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde. Ana, muito bem-vinda às nossas Electric Talks. Gostava de começar por perguntar como correu o processo de reciclagem no nosso país nestes anos muito atípicos de 2020 e 2021 e em que medida pensa que a pandemia e os períodos de confinamento impactaram esta atividade. Os temas ligados, enfim, à reciclagem, ligados à forma como nós tratamos os nossos resíduos e, sobretudo, perceber que a reciclagem implica a participação de todos. E isso vimos com muita clareza durante o período da pandemia. Enfim, a cadeia de valor da gestão dos resíduos foi tão impactada como quase todos os setores de atividade em Portugal e o que aconteceu foi que nos primeiros tempos a prioridade era manter o sistema a funcionar, não deixar que o sistema da reciclagem e da recolha seletiva dos resíduos urbanos parasse por impacto da pandemia. De facto, foi um esforço, eu diria, com todos os agentes da cadeia de valor, não só da Sociedade Ponto Verde, mas também dos seus parceiros que operam o sistema ao nível local, ou seja, das aldeias, das vilas e das cidades, e de facto este esforço conjunto permitiu que acontecesse uma coisa até curiosa, porque nós ficamos bastante surpreendidos, foi um aumento da colocação de embalagens nos ecopontos durante os períodos de confinamento. E foi muito surpreendente, coisa que nós, aliás, até fomos mais tarde estudar, para perceber o que é que se passou no comportamento das pessoas, e realmente chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, o ato de ir ao ecoponto, colocar as suas embalagens, era uma boa oportunidade para as pessoas saírem de casa. Aliás, foi muito giro porque os ecopontos passaram a ser elementos da cidade de agradecimento até às pessoas que trabalhavam na cadeia de valor dos ecopontos. E, por outro lado, percebemos também que houve uma mudança do padrão de consumo. Ou seja, quando o consumo migra de fora de casa para exclusivamente dentro de casa, nós sentimos isso na nossa operação, porque o tipo de embalagem e o tipo de consumo é diferente. Portanto, eu diria que as duas principais conclusões são: o sistema continuou sempre a funcionar, os portugueses continuaram a aderir, aumentou a reciclagem, a quantidade de embalagens encaminhadas para a reciclagem, e tivemos aqui a oportunidade também de perceber como o funcionamento da reciclagem em Portugal e do hábito de reciclagem e da colocação das embalagens no pós-consumo no sítio certo, teve durante a pandemia impacto correlacionado com o perfil do consumidor e com o modelo e o padrão de consumo, que aliás é uma coisa que nós já conhecemos há muito tempo. Nós estamos fortemente dependentes daquilo que é o padrão de consumo, ou se consome mais em vidro, ou se consome mais em plástico, ou se consome mais dentro de casa, ou se consome mais fora de casa, ou se há uma sazonalidade do consumo que se reflete muito naquilo que é o encaminhamento para a reciclagem das pós-embalagens, mas na pandemia, de facto, tivemos aqui algumas surpresas e em 2020 a reciclagem cresceu em Portugal cerca de 13%, e em 2021, enfim, ainda em período de pandemia, mas enfim, já com as restrições não tão intensas, a reciclagem continuou a crescer cerca de 6,7%, o que quer dizer que, de facto, os portugueses não nos abandonaram e continuaram preocupados em enviar as suas embalagens para reciclar. Pode explicar-nos em que é que consiste, na prática, a atividade da SPV
e como se coordena com as empresas embaladoras. Muito bem, a Sociedade Ponto Verde tem uma atividade, sobretudo, centrada no seguinte processo. Nós damos cumprimento à responsabilidade da indústria ou de todas as marcas que colocam os seus bens no mercado e damos cumprimento à responsabilidade de as encaminhar para a reciclagem e valorizar o fim de vida delas. Portanto, eu diria que a SPV entra no final do consumo e garante que as embalagens são recicladas. Garante como? Garante através de um fluxo de informação e de um fluxo financeiro. Ou seja, a Sociedade Ponto Verde cobra aos seus clientes aquilo que é necessário para financiar aquilo que todos os portugueses conhecem, que é o sistema e a infraestrutura dos ecopontos que existe no país. Portanto, a nossa missão é, no fundo, garantir que qualquer cidadão, quando consome, pode estar descansado neste sentido em que a empresa que lhe deu aquela embalagem para ele utilizar, está a financiar um sistema e que pede ao cidadão que colabore, coloque nos ecopontos a embalagem para nós mandarmos financiar. E a Sociedade Ponto Verde trabalha, sobretudo, estes fluxos de informação e fluxos financeiros, porque nós somos responsáveis pelas embalagens de vidro, de papel cartão, de plástico e de madeira e alguns metais, também como as latas das bebidas, entre outros, e, portanto, nós somos responsáveis por dar destino a esse material. No final do dia, depois dos nossos parceiros, que são os serviços municipais e intermunicipais, de fazerem a recolha e o tratamento e encaminhamento para determinados pontos de recepção, o que nós fazemos é nós vendemos esses resíduos para que eles possam ser transformados em matéria-prima secundária e voltem a entrar no processo produtivo de consumo. Portanto, quando nós dizemos que a Sociedade Ponto Verde pratica a economia circular há 25 anos, que é desde quando foi criada, não deixa de ser a verdade, porque eu até gosto de dizer que somos um bocadinho pioneiros da economia circular na forma como organizamos este fluxo. Este sistema não é um sistema exclusivo de Portugal, isto é um sistema europeu, aliás, ele é criado ao abrigo do princípio poluidor-pagador, ou seja, quem polui o ambiente ou tem impacto e pegada ambiental terá, obviamente, que ser responsabilizado primeiro por reduzir essa pegada ambiental e depois por mitigar aquilo que são os efeitos no planeta e no ecossistema da sua atividade. E daí nasce uma rede de, diria, sociedades Ponto Verdes pela Europa fora, do qual a Sociedade Ponto Verde também faz parte, e, portanto, estamos sempre a trabalhar, eu diria que de uma forma harmonizada com aquilo que são as grandes linhas da política ambiental, enfim, para a sustentabilidade da União Europeia, onde nós, em Portugal, com a nossa cota de mercado, damos, de facto, cumprimento a esses requisitos, e depois porque Portugal tem metas e essas metas de reciclagem, coisa que, aliás, enfim, o fluxo das embalagens é o único fluxo que cumpre as metas de reciclagem em Portugal, com exceção do material vidro, que há de lá chegar em breve, e de um pequeno desvio também no material madeira, mas somos de facto o único fluxo que cumpre metas em Portugal, o que nos deixa orgulhosos por um lado e muito preocupados por outro lado, porque sistematicamente o país não cumpre as metas de reciclagem, havendo aqui questões muito complexas em vários tipos de materiais, nomeadamente os resíduos que resultam do consumo elétrico e eletrónico, da digitalização da vida que temos hoje em dia, que de facto estão muito abaixo do cumprimento das metas de reciclagem, mas também embalagens de medicamentos e outros tipos de resíduos que, no fundo, são valor, têm valor económico, têm valor para a economia e isso não está a acontecer, exceto nas embalagens. Portanto, os nossos clientes são a indústria do grande consumo, ou seja, nós servimos 8.100 clientes, trabalhamos para todos os portugueses no continente e nas ilhas, numa colaboração muito grande com todos os agentes que operam o ecossistema e a infraestrutura da reciclagem que existe no país. Muito bem, então agora na outra extremidade, as empresas de tratamento de resíduos. Como é que é a relação da Sociedade Ponto Verde com estas entidades? Gostava de lhe perguntar também se têm aparecido novas empresas no mercado a atuar nesta área e se lhe parece, na sua perspectiva e com a sua experiência, que o tratamento de resíduos é uma área de negócios apelativa. Muito bem, esta área do tratamento de resíduos temos que fazer aqui algumas separações e isolar os vários atores que trabalham nesta cadeia de valor. Em primeiro lugar, dizer que nós temos, de facto, enfim, o país tem uma infraestrutura que presta um serviço público e, portanto, está muito ligada à política de gestão das cidades e à política de opções que os responsáveis autárquicos fazem em matéria de organização do seu território. Portanto, eu até dizia que o tema da reciclagem está muito relacionado com o ordenamento do território. E, portanto, há uma competência territorial que compete aos municípios ou conjuntos de municípios quando eles se organizam. E aí,
de facto, nós temos vindo a assistir a alguma evolução, a alguma transformação, mas de uma maneira geral, digamos que temos o país e o território todo coberto com estes serviços que fazem a gestão operacional e no terreno da gestão do sistema de reciclagem. E nesse aspecto queria dizer que sentimos e apoiamos e incentivamos a introdução de novos processos e de inovação na forma como tratamos os resíduos. Existe muita tecnologia a despontar, existe tecnologia já muito madura para ser aplicada à gestão dos resíduos, passa muito, por exemplo, pela digitalização dos contentores, passa muito pela troca de informação com o consumidor para saber o que é que de facto se coloca nos contentores, passa também pela otimização das redes de recolha, quantas vezes tem que passar o caminhão, se o contentor já está cheio, como é que o seu contentor enche mais ou enche menos, durante que período do tempo. No Natal todos sabemos que enche mais, mas por exemplo o que é que acontece no verão, e portanto toda a digitalização e a captura de dados é fundamental para quem opera no terreno consiga de facto ter ganhos de eficiência, e nesse aspecto a CA Ponte Verde é um grande parceiro. Nós investimos muito com os nossos colegas dos sistemas para que se teste nova tecnologia. Nós temos vários pilotos a acontecerem neste momento de nova tecnologia para adaptarmos o funcionamento do sistema às necessidades do mercado e do cidadão, e portanto o grande esforço e o impulso que Portugal precisa de dar é a cadeia de valor da gestão dos resíduos tem que adotar e introduzir muitos processos de muita inovação. Por exemplo, eu há pouco tempo visitei uma unidade de separação e de triagem de resíduos, ou seja, a pessoa vai ao supermercado, compra, consome em casa, descarta a sua embalagem no ecoponto, o sistema vem, recolhe o ecoponto, leva para uma central de separação para depois serem feitos fardos para serem encaminhados para a reciclagem. Neste processo de separação, nós já temos em Portugal a funcionar sistemas de triagem que utilizam ópticos. Hoje em dia temos drones que circulam aquelas montanhas de resíduos que nós vemos para identificar contaminações, qual é o material dominante que lá está. E, portanto, quando nós falamos de digitalização, há muito que fazer e a CA Ponte Verde está ao lado destes sistemas municipais, intermunicipais e outros players para introduzirmos esta grande inovação. Há outra questão que também nos preocupa muito e também, mais uma vez, tem a ver com qualidade de vida dos cidadãos, que é a política de mobilidade nas cidades e a neutralidade carbónica. Não haverá seguramente neutralidade carbónica se não houver um muito mais eficiente sistema de gestão de resíduos de embalagens, nomeadamente, que é o maior fluxo de resíduos. Porque as pessoas talvez se pararem um bocadinho para observar, existe muitos caminhões, toda a logística associada a este processo e a esta operação é uma logística muito grande, sobretudo à escala do país, não sendo um país muito grande, mas à nossa escala, de facto, mobilizamos muitos recursos e toda essa parte da operação, além de poder ganhar muita eficiência com a digitalização, ela vai caminhar para a utilização de combustíveis muito mais eficientes, introduzir a mobilidade elétrica no setor do tratamento dos resíduos e, portanto, eu acho que nós estamos numa fase estamos a preparar para dar um grande salto naquilo que é a tecnologia de gerir os recursos. Do outro lado, eu devo dizer que, apesar de tudo, temos boas notícias e que tem a ver, ao mesmo tempo, com o que se passou no mundo e que ainda é um impacto que decorre da pandemia e que, de facto, tem a ver com a mobilidade da matéria-prima e com a crise de falta de matérias-primas que o mundo está a viver por causa da falta de mobilidade também dos mesmos materiais. E isso tem sido um impulso muito interessante para promover a tal economia circular, que neste aspecto quer dizer utilizar matéria-prima secundária que é preparada através de reciclados. A política da melhor gestão, uma gestão mais sustentável da reciclagem e do comportamento tem a ver com reduzir, reutilizar e depois reciclar. Também aqui na reciclagem o que nós estamos a ver acontecer são as matérias-primas a valorizarem. Porquê? Porque há mais procura para entrarem no processo produtivo. E aí sim vivemos um ciclo que na CA Ponte Verde também já estamos habituados, ou seja, não é a primeira vez que há muita instabilidade no valor dos reciclados que nós transacionamos, são commodities, mas nós estamos a assistir a este aumento e esta pressão que há na procura de reciclado que está a fazer com que os materiais aumentem muito de valor. E fechava este ponto só com um exemplo para as pessoas perceberem bem o que temos aqui em causa. Nós, muito brevemente, daqui a 6 ou 7 anos,
sabemos que vai haver, por via da regulação e da legislação europeia e também nacional, uma obrigação de incorporação, por exemplo, de plástico, o PET reciclado, o chamado PET-R, nas garrafas vulgares de consumo que todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia. E vão passar a ter que ser feitas com 30% e gradualmente aumentar a quantidade de reciclado. Isto quer dizer que é a regulação que está a fazer aumentar a procura destas matérias-primas para depois as empresas poderem ser compliant com as suas obrigações de utilização de reciclado. E, portanto, eu diria que todo este mundo da reciclagem, do grande consumo, está em franca transformação e, sobretudo, aquilo que me parece mais importante e que continua a ser o foco desde o início, enfim, do aparecimento das entidades gestoras dos resíduos de embalagem, que é olhar para o fim de vida do consumo e não pensar quem está a conceber uma embalagem, não pensar só a cota de mercado, agradar ao consumidor, ser sexy, ganhar ao produto concorrente, mas pensar-se, porque isso também já vai de encontro àquilo que o consumidor pede, pensar o que é que vai acontecer àquela embalagem depois. Tem que ir para o ecoponto e tem que ter determinados componentes para que a sua reciclagem de facto aconteça. Isso leva-nos à próxima pergunta, muito bem, que está relacionada com uma atividade que a Sociedade Ponto Verde também tem, que é o desenvolvimento, em conjunto com as empresas e designers, de embalagens mais sustentáveis e que provavelmente também não impede que possam continuar a ser embalagens atraentes e interessantes, mas que têm um potencial de reciclagem superior. Pode-nos explicar como é que tem funcionado esta área e dar-nos até alguns exemplos? Eu talvez comece por dizer que até há cerca de 2 ou 3 anos a Sociedade Ponto Verde estava muito próximo dos seus clientes numa ótica de os ajudar a ter uma pegada ambiental que fosse a menor possível na sua cadeia de valor e no consumo. Acontece que essa preocupação teve que ser, essa atividade teve que ser muito acelerada porque a preocupação dos consumidores veio pressionar toda a cadeia de valor para que as empresas sejam mais transparentes e que expliquem melhor que tipo de materiais é que estão a ser utilizados nessas embalagens. Não vale a pena citar com particular ênfase, mas nós vimos, o mundo viu, antes da pandemia e nos últimos anos, aconteceram muitas mobilizações, sobretudo das gerações mais jovens, a alertarem para a crise climática e alertarem para o impacto do consumo no ambiente. Nós não podemos ignorar a crise que tem a ver com a poluição dos oceanos, com aquilo que é a quantidade de plástico que é descartada, enfim, pelo mundo fora. Devo dizer que não é na Europa que nós temos mais plástico, quer nos mares, quer nos rios, é sobretudo na Ásia, os grandes poluidores estão aí, mas ainda assim preocupa-nos o mundo. Isso gerou um awareness, eu diria que chamou muito a atenção para o tema de como é que nós tratamos o fim de vida do consumo, muito focado no plástico, mas que foi gradualmente avançando para as outras embalagens. E isto levou a Sociedade Ponto Verde também a inovar-se e a reinventar-se para oferecer um leque de serviços aos seus clientes que fosse on top de oferecer o serviço de compliance ambiental, ou seja, cobrar para pagar o processo de reciclagem, mas nós passamos a ser parceiros dos nossos clientes no desenvolvimento da melhor embalagem para que elas sejam cada vez mais amigas do ambiente e para que se consiga encontrar um equilíbrio entre o consumo e a preservação dos recursos do planeta. E então começamos a desenvolver muitas ferramentas que estão centradas na nossa estratégia de prevenção e que têm a ver com medição da pegada ambiental das embalagens, a utilização dos melhores materiais na concepção da embalagem, a reduzir a quantidade de recursos que estamos a utilizar por embalagem, reduzir o overpackaging. Nós estamos no nosso Ponto Verde Lab, criámos há 2 anos um serviço que nós temos e que tem tido uma adesão extraordinária dos nossos clientes, que é como é que nós podemos melhorar a nossa embalagem, e o Ponto Verde Lab da Sociedade Ponto Verde ajuda a fazer esse melhoramento. Muitas vezes são temas complexos, demoram tempo. Melhoramos muito, por exemplo, do Ponto Verde Lab, houve um projeto muito interessante que saiu, que foi melhorar a iconografia das embalagens, ou seja, a mensagem que as embalagens levam para aumentar a reciclagem e temos melhor reciclagem, porque às tantas nós já não temos aquela questão que é mais reciclagem, que precisamos ter mais quantidades para reciclar. E, portanto, no nosso Ponto Verde Lab e na nossa estratégia de inovação, onde nós financiamos projetos de inovação também conjuntos com os nossos clientes e com a academia e com outros parceiros, nós começamos então a dar
dar estas respostas. E devo-lhe dizer que nos últimos 2 anos, cerca de 35% das embalagens que são declaradas à Sociedade Ponto Verde evidenciaram melhorias na sua pegada ambiental. Ainda assim não estamos contentes, estamos quase a lançar no mercado, aliás vai ser lançada agora dia 8 de março, uma nova ferramenta que se chama o Pack for Recycling, que é uma ferramenta de circularidade, que é aquilo que vai ajudar as empresas a medir a circularidade das suas embalagens para poderem corrigir alguns pontos. E estes novos serviços que a Sociedade Ponto Verde oferece aos seus clientes têm muito a ver com aquilo que nós acreditamos que ser uma necessidade de escalar a transparência e a accountability do setor do consumo sustentável. Porque, basicamente, nós trabalhamos com o objetivo para consumir sustentavelmente e aí a transparência é fundamental. Fundamental para o consumidor, porque ele se tornou, de facto, cada vez mais exigente, fundamental para quem vende e quem coloca no mercado e fundamental para as autoridades, as empresas como a Sociedade Ponto Verde, poderem, de facto, ter uma captura de informação e um conhecimento, de facto, de qual é o impacto que está a acontecer na cadeia de valor do consumo e, portanto, todos nos lembramos daquilo que foi o greenwashing. As pessoas não gostam de falar do greenwashing, eu também não gosto, mas ele aconteceu e, enfim, esperemos que aconteça cada vez menos. Aliás, eu recentemente encontrei uma definição muito interessante do greenwashing, que é a apropriação das virtudes ambientais que não são verdadeiras naquele produto ou naquela situação e, portanto, esse tempo do greenwashing para o consumo tem que acabar, acabou, as marcas perceberam isso e estão também muito à procura de conhecimento. De maneira que a Sociedade Ponto Verde tem vindo, de facto, a investir muito e a posicionar-se e a oferecer ao mercado os serviços de inovação na embalagem e inovação em todo o processo de consumo de embalagens. Não só eu acredito que as pessoas aderem à transformação de comportamento quando esse comportamento lhes é explicado e quando as pessoas percebem bem aquilo que estamos a pedir, como considero que é urgente e fundamental que nós ativamente tenhamos a capacidade de promover essa transformação de comportamento. A Sociedade Ponto Verde investe muitíssimo em campanhas de sensibilização ao consumidor, exatamente para operarmos essa transformação de comportamento e captarmos as pessoas para a reciclagem. Quando a SPV apareceu há 25 anos, ninguém sabia o que era a reciclagem. Neste momento, nos estudos que nós fazemos de auscultação dos portugueses, nós sabemos que 9 em cada 10 portugueses praticam a reciclagem. Qual é o desafio? É que pratiquem mais reciclagem, pratiquem melhor reciclagem. Mas, portanto, isto quer dizer que as pessoas aderem e transformam o seu comportamento. Agora, também há aqui uma outra dimensão e uma outra perspectiva que é as pessoas têm que perceber que o seu gesto de participação no processo de reciclagem é um gesto que lhe vale a pena e que é um gesto que, de facto, permite que as pessoas estejam a encaminhar para a reciclagem e a diminuir a pegada ambiental do seu consumo. E, portanto, precisamos de ter um nível de serviço à população e aos cidadãos bastante melhor, eu diria, do que temos hoje em dia. Enfim, o nível de serviço não é igual em todas as regiões do país, também temos que o dizer, mas a conveniência da reciclagem tem que merecer um grande investimento da cadeia de valor. Temos que ter ecopontos melhor localizados. Nós não temos grande falta de ecopontos no país. Nós temos 60.000 ecopontos espalhados pelo país. Aliás, eu também gosto de dizer que a Sociedade Ponto Verde e os seus parceiros pintaram o país de azul, amarelo e verde, que são as cores dos ecopontos. Mas precisamos de repensar localizações, ou seja, as cidades crescem, os sítios crescem, as populações movem-se de um lado para o outro e, portanto, este serviço, esta conveniência da reciclagem é fundamental. Os ecopontos não podem estar, enfim, cheios, têm que ter rotas de esvaziamento, de limpeza, temos de ser mais transparentes. Nós, neste momento, estamos a desenvolver uma ação muito de comunicação de proximidade, que vamos lançar também brevemente. É uma ação muito local, para as pessoas perceberem o que é que acontece às embalagens depois de depositadas no seu ecoponto. Porque as pessoas só veem o seguinte, veem que foi para o ecoponto e que passou um caminhão e que esvaziou o ecoponto e que as levou, as pessoas não sabem para onde. E, portanto, a transparência e explicar às pessoas que isto tem uma logística e uma cadeia de valor atrás muito grande, diremos que é o próximo passo que a Sociedade Ponto Verde tem que fazer e diria também que
esta sensibilização para a tal transformação do comportamento, que eu acredito que os portugueses já deram muitas provas de estar disponíveis e nós continuaremos a convocá-los para essa mudança, começa na escola e por isso é que nós também temos um projeto há 3 anos, que é a Academia Ponto Verde, que trabalha diretamente com os professores e com as escolas mensagens de sensibilização para a reciclagem e para a boa prática da reciclagem, que passa por jogos, por concursos, por apresentação de trabalhos. Estamos agora a desenvolver na nossa Academia Ponto Verde, estamos sempre a reinventar um gaming da reciclagem para envolver os mais novos, para de facto começar a educação ambiental naquilo que são os primeiros anos de ensino das crianças. E devo dizer que, por exemplo, na pandemia, acho que todos gritamos por socorro, socorro, o digital que venha salvar a nossa vida e que salvou em muitos aspectos. Devo dizer que na altura nós tínhamos um projeto enorme de percorrer as escolas do país de norte a sul, tivemos que o parar e lançamos uma academia digital e tivemos mais de 200 alunos a participar, 90 escolas envolvidas, 17 concelhos, 17 distritos a trabalharem connosco. Eu estou muito convencida que só sensibilização é curto para atingirmos a melhor eficiência da reciclagem e a melhor performance ambiental do país, porque, na verdade, nós cada vez mais temos a fiscalidade a entrar pelas carteiras dos portugueses e dos consumidores. Nós temos exigências, tratar bem o ambiente e consumir sustentavelmente vai ficar mais caro. Estamos a olhar para a qualidade de vida das cidades e nesta ótica muito alargada e nesta grande ambição que é a descarbonização do país e a neutralidade carbónica, que Portugal tem um plano bastante ambicioso desenhado pelo nosso Ministério do Ambiente. Eu devo dizer-lhe que, na verdade, se nós continuarmos a pagar a taxa municipal de gestão de resíduos na fatura da água e indexada à quantidade de água que consumirmos, é muito difícil dizermos aos cidadãos que, assim, se for para o lixo indiferenciado, onde paga a tarifa, as pessoas não têm a percepção do que é que custa ou do que é que não custa. E nós estamos a trabalhar num piloto de separarmos a faturação da água consumida no lar dos resíduos encaminhados para reciclagem ou colocados no lixo indiferenciado, que é para as pessoas de facto perceberem que se colocarem mais no ecoponto, pagam menos de tarifa. Portanto, toda esta componente que eu diria do sistema de taxas que existe no país deveria, e eu estou segura que vai caminhar para essa tal transparência, porque isso também é um elemento que leva à transformação do comportamento das pessoas. Toda a gente quer reciclar mais, ter menos impacto ambiental e pagar menos na sua fatura ao fim do mês. Mas cabe, enfim, aos responsáveis políticos, administrativos deste setor, permitir que essa mudança aconteça. Eu, pessoalmente, acredito muito que quanto mais as pessoas souberem e perceberem as vantagens da boa prática, nomeadamente da reciclagem, mais reciclagem farão e o país atingirá as metas e não estaremos sujeitos a este incumprimento, enfim, prolongado de metas que Portugal tem assistido, o que não agrada a ninguém. Nós nas embalagens cumprimos, mas enfim, não vale a pena vivermos numa ilha, temos que olhar para todo o ecossistema. A Ana, enquanto cidadã, terá certamente sempre presente na sua vida estas preocupações com a sustentabilidade. Pode partilhar connosco em que é que isso se materializa? Eu irrita-me imenso ver quando vejo que as embalagens não são colocadas no ecoponto certo, mesmo em casa, tendo logo a chamar a atenção, parece impossível, isto não pode ser assim, e portanto isto digamos que todos nós devemos ser agentes de sensibilização para a reciclagem. Na Sociedade Ponto Verde tenho aprendido muito a importância e o impacto de nós termos hábitos de consumo sustentável. E agora não estou só a falar da reciclagem. Neste momento nós temos uma pressão muito grande relativamente ao consumo de água. A água é um bem escasso. Preocupa-me muito ver um consumo de água pouco racionalizado, ou seja, nós não temos uma percepção que a água em Portugal é um bem escasso. Nós vemos água por todo lado, a água sai-nos das torneiras. Faz muita impressão assistir a descarte no ambiente, nas praias, no campo, de qualquer tipo de resíduos que não são devidamente encaminhados. E estas novas gerações, já não há desculpa, não é? Quer dizer, já não é por falta de informação que as pessoas não fazem, podem ser por falta de serviço. E, pessoalmente, um dos aspectos que mais
mais me preocupa. É à medida que eu vejo a nossa vida caminhar para a dependência cada vez mais dos dispositivos alimentados a eletricidade, não é? Sejam eles quais forem, qualquer nível da nossa vida. Aliás, quando eu vejo a digitalização da nossa vida, que já não é do consumo, é a vida, está cada vez mais digital, com as coisas boas e com as coisas más que essa digitalização nos traz. Ainda agora, recentemente, vimos, enfim, a nossa vulnerabilidade relativamente à fragilidade dos dados que a digitalização nos pede para podermos operar. E a mim preocupa-me bastante não ver à escala europeia, mas sobretudo à escala nacional, ter um sistema de reaproveitamento daquilo que são os componentes e os materiais que se podem reciclar, de todos os ecrãs e tudo que é um resíduo de equipamento elétrico e eletrónico. Repare, desde uma torradeira, um secador de cabelo, um frigorífico, um monitor, tudo aquilo que faz parte, preocupa-me não haver um sistema nacional que nos garanta que, de facto, nós podemos facilmente reciclar esses equipamentos, porque estamos aqui nesta conversa com este propósito e, de facto, é muito difícil quando tem às vezes um equipamento para descartar, conseguir ter um serviço à medida para descartar esse equipamento. E, pessoalmente, a mim cada vez me preocupa mais, sou uma cidadã que procuro estar atenta àquilo que acontece no país e àquilo que acontece à minha volta. Acredito que isso me torna melhor cidadã e também acredito que me ajuda a desempenhar melhor as minhas funções na sociedade Ponte Verde. Mas, Ana, quando vai ao supermercado, como é que faz, por exemplo, leva sacos que pode utilizar várias vezes, utiliza esse tipo de práticas que, enfim, nós vemos algumas pessoas a fazer, mas nem toda a gente ainda faz. O que é que nós, na prática, podemos fazer? Portanto, usar menos sacos de plástico quando vamos ao supermercado, para as frutas, para os frescos, como é que truques é que utiliza? Eu diria, olhem para a embalagem daquilo que estão a comprar, procurem evitar utilizar sobre embalagem. Nós podemos utilizar muito menos embalagem, procurem informar-se do produto que estão a comprar. Eu, por exemplo, cada vez mais olho para os rótulos, olho para os produtos biológicos, gosto de perceber de onde é que vem, como é que são fabricados, qual é a distância. Por exemplo, a minha cabeça começa logo a pensar na distância que percorreu, lá está, pegada carbónica. Então eu acho que as pessoas, se pensarem em utilizem cada vez menos recursos, porque reduzir é muito importante. O tema dos sacos, e portanto isto é antes de chegarem à caixa para pegarem nos sacos para levar. Eu acho que é muito fácil descobrir que nós podemos comprar produtos produzidos mais localmente, produtos com menos embalagem, utilizar menos sacos e vão descobrir novas maneiras de os transportar para casa. E não é só nos supermercados, repare, nós podemos ter este hábito em todo lado. Quantas vezes hoje em dia vamos comprar uma caixa de uma camisola ou uma coisa qualquer, se for uma embalagem pequena, a gente mete no saco, traz connosco todos os dias e já não é preciso um saco nem de plástico nem de papel, que aliás já agora passaram a ser taxados e portanto deixou de ser livre à sua disposição ao consumidor. E esse tipo de hábitos é muito interessante. Há também outros hábitos, ainda agora quando vinha para aqui estava a reparar, tem a ver com a mobilidade dentro da cidade. Eu pessoalmente gosto muito de andar a pé e eu gosto muito de deixar o automóvel e fazer o máximo de deslocações a pé. E ainda agora estava a reparar, as bicicletas entraram de facto no nosso dia-a-dia como solução de mobilidade nos grandes meios, grandes centros urbanos, como nas pequenas vilas e nas pequenas aldeias e, portanto, eu acho que nós também temos que ter esta ideia do reutilizar. O que é que eu faço? Ainda agora recentemente, isto enfim também é um caso pessoal, houve no meu agregado familiar necessidade de comprar um outro telemóvel em virtude de um acidente, que as coisas que acontecem a toda a gente, que a baixão partiu o vidro, não sei o que, deixou de funcionar, comprar um telefone recondicionado. Podemos comprar hoje em dia já com garantia de serviço telefones recondicionados. Não é preciso ir a comprar um novo. Temos que abrir a nossa mentalidade e passar a criar mais espaço para que haja mais reparação. Quanto mais reparação houver, mais o ciclo de vida dos produtos, neste caso dos equipamentos, aumenta. E já agora, já percebi que o seu tema é muito pessoal, eu devo dizer que também há aqui uma outra área que tem a ver com o desperdício alimentar e com a forma como nós consumimos. Lá está,
também a ver com a pegada carbónica da cadeia de valor alimentar. Eu acho que há um hábito muito simples que eu adoto em quase todas as circunstâncias, sem praticamente exceção nenhuma, que ainda ontem me aconteceu, que é quando vamos a um restaurante e de facto há ali qualquer bocadinho que não nos apeteceu comer na altura, ou que sobrou, porque a dose era generosa, pedimos uma caixinha e levamos para casa, porque esta adoção do doggy bag em Portugal está agora a fazer o seu caminho, mas é muito interessante. E acho que o tema do desperdício alimentar, quer em casa, quer fora de casa, e lá está, o reaproveitamento é uma coisa que tem que entrar nas nossas cabeças, porque quando falamos de economia circular é muito isso e está presente nos mais pequenos gestos do nosso dia-a-dia. Ana, muito obrigado por ter Nada, estado connosco, foi um grande prazer. Obrigado e muitas felicidades para que o trabalho da SPV continue em grande força. Sim, senhora, muito obrigada.